Olá, nesse tópico de aula nós vamos ver sobre tipos de dados, constantes, variáveis e primeiras notações da linguagem C. Os dois primeiros tópicos nós vamos ver neste vídeo e os outros dois últimos no próximo vídeo, tá? Que deve ser visto em sequência desse aqui. Para iniciar, vamos relembrar qual é a definição de algoritmo. Um algoritmo é constituído por uma sequência de instruções a serem executadas para solucionar um problema. É só a gente lembrar o exemplo do bolo, da receita de bolo, né? Nós temos instruções a serem seguidas ali e essas instruções, a gente seguindo elas, a gente consegue fazer o bolo. Na execução do algoritmo, são manipulados os dados com diferentes valores, que podem ser os dados apresentados pelo problema, aqueles que inicialmente a gente fornece, tá? Para poder fazer uma comparação com a receita de bolo, seriam os ingredientes, tá? Dados intermediários gerados durante a execução do algoritmo. Então, se você estiver fazendo um cálculo, por exemplo, da área da engenharia, e esse cálculo ele depende de outros subcálculos ali, por exemplo, esses subcálculos gerariam dados intermediários para você utilizar. E aí, ou valores que representam a solução do problema. Quando eu passo do início, executo, né, e ele já me gera os valores, a solução do problema ali. Essa solução também é representada como um dado. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui. O funcionário de uma empresa. Digamos que esse funcionário tem um nome, uma idade, um sexo e um salário. Esses seriam os dados do funcionário de uma empresa. Né? Com os dados do funcionário da empresa, por exemplo, eu posso fazer um reajuste salarial aqui. Esse reajuste salarial de 10%, por exemplo, implicaria na multiplicação desse valor, tá? Para a gente poder fazer o cálculo do reajuste. Mas essa mesma multiplicação a gente não consegue fazer com o nome do funcionário. Percebem que são dados diferentes? E a gente não faz uma operação igual para dados diferentes? Analisando esse exemplo que foi apresentado, a gente pode concluir que os valores manipulados dentro de um algoritmo podem ser classificados de vários tipos. O nome, por exemplo, dele é um tipo e o salário dele é outro tipo. E cada tipo tem suas próprias características e operações. Em pseudocódigo, nós vamos classificar os valores nos seguintes tipos básicos. Existem outros tipos na área da programação, tá? Mas nós vamos dar enfoque a esses tipos básicos aqui, que é o inteiro, real, caractere, literal e lógico. Então, valores do tipo inteiro são os valores que representam quantidades numéricas inteiras. Então, exemplo, a idade de uma pessoa, o número de funcionários de uma empresa, o número de páginas de um livro. A gente não diz que a idade, você tem 33,3 anos. Né? A gente já fala uma idade inteira, eu tenho 33. Mesma coisa, mesma lógica para o número de funcionários e a quantidade de páginas de um livro. Exemplos de valores do tipo inteiro, né? Nós temos aqui o 486,
o -9, o 62 positivo e o 0. Geralmente, quando a gente representa números positivos, a gente não precisa colocar o mais na frente. Aqui ele só está sendo representado dessa forma para vocês entenderem que números inteiros pode ser positivo e negativo, tá? Além do 0. Os valores do tipo real são os valores que representam quantidades numéricas reais, ou seja, valores que apresentam uma parte fracionária. Um exemplo seria o salário do funcionário, porque ele pode receber lá R$1.000 com 50 centavos. Esses 50 centavos seria a parte fracionária. A média de um grupo de valores. Sempre que a gente faz média, tem a possibilidade de ter um número fracionário, né? Uma divisão, a gente pode ter números fracionados ali. Então, mesmo que eu tenha valores inteiros, fazer a divisão fazer a média deles pode gerar um número fracionário. Então, a gente já considera esse dado resposta ali da média como sendo um número do tipo, um valor do tipo real. A altura de uma pessoa também, a gente tem número fracionário. E aqui embaixo, alguns exemplos de valores do tipo real, que a gente pode mapear. 3.718, o ponto aqui, na verdade, seria a vírgula, mas a maioria das linguagens, ela entende o ponto em vez de vírgula. Por isso que a gente colocou aqui dessa forma, tá? Isso por conta de quem desenvolveu, né? Na parte dos ingleses, americanos, todos eles usam o ponto no lugar da vírgula. Tipo real também nós temos números negativos, o 0, que seria representado dessa forma aqui, 0.0, e os positivos também. Mesmo que for um número inteiro aqui, por exemplo, 25, a gente entende que esse número é um número inteiro. No entanto, se você guardar esse valor numa variável dizendo que o tipo dele é real, ele vai aparecer para você dessa forma aqui, 25.0. Valores do tipo caractere, né? São valores utilizados na representação de uma informação onde apenas um caractere é necessário. Então, como exemplo, nós temos ali o valor do sexo de uma pessoa. Isso fazendo a representação com M ou F de masculino e feminino, tá? Não vou colocar a palavra inteira, masculino, apenas a representação do M com um único caractere. Aí sim eu digo que esse valor para o sexo de uma pessoa é do tipo caractere. Se você vai escrever o nome inteiro, ou quer dizer, a palavra inteira, masculino, feminino, daí você utilizaria outro tipo de dado. Uma letra do alfabeto é um caractere, então se você está querendo representar qualquer letra do alfabeto, seria o valor dela é do tipo caractere. O status de um aluno na aula, se ele faltou ou se ele está presente, que é a mesma coisa aqui do sexo da pessoa, masculino e feminino, mas aqui no caso seria F ou P, de faltou ou presente, né? E aqui embaixo alguns exemplos. Então eu tenho o asterisco, né? O A maiúsculo, A minúsculo, 3, espaço. Eu tenho essas aspas simples para dizer como a gente mapeia, na maioria das linguagens de programação, como mapeia para dizer que é um caractere e não um número, por exemplo. Porque se eu utilizasse, aqui eu estou utilizando como sendo o 3, como sendo um caractere, e não como sendo um número, tá? Para isso, eu utilizei, para ele entender que isso aqui é um caractere e não um número,
eu estou utilizando a aspas simples ali. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, esse espaço, o que significa? Eu tenho uma aspa simples, um espaço em branco, tá? Que foi escrito aqui para vocês entenderem que tem um espaço em branco aqui, e aí o fechamento da aspas. O espaço em branco, um espaço em branco, é um caractere também, tá bom? E ele é representado dessa forma. Valores do tipo literal. Então, eles são utilizados onde é necessária a utilização de 0 ou mais caracteres. Tá vendo aqui? 0 ou mais caracteres. Então, o tipo caractere também é do tipo literal. Então, a única diferença é que o tipo literal aqui, ele pode fazer a utilização de mais caracteres, tá? Mas ele é para texto, mais indicado para texto, tá bom? Nome de uma pessoa é um exemplo, nome da cidade, uma frase, um texto que vocês queiram registrar, utilizar como dado no seu algoritmo. Então, alguns exemplos ali de valores do tipo real. Nós temos aqui o nome Rodrigo da Silva, Rua Felipe Schmidt, 1, 2, 3, 4 e literal nulo. Bom, a diferença das aspas aqui, ó, nós temos uma diferença para caractere. Quando é texto, né, quando é do tipo literal, nós utilizamos aspas duplas para representar os valores desse tipo, né? Aspas duplas no início e no fim para o fechamento. Aqui, ó, esse 1, 2, 3 e 4, a gente não consegue fazer uma operação matemática nele, tá? Até consegue, mas não para o objetivo que a gente quer, que se vocês querem fazer a parte matemática mesmo, cálculos matemáticos, a gente não representa dessa forma, tá? Então, ele está sendo representado aqui, esse 1, 2, 3 e 4, como sendo um texto, e não como sendo um número, 1234. O literal nulo, eu tenho aspas duplas para abrindo e fechando, sem espaço algum. Ou seja, a gente utiliza isso aqui para dizer que você não quer preencher algum campo, né? Ou dizer que ele é vazio, onde poderia ser colocado um texto. Né? Resposta vazia, por exemplo, né? Ele vai estar lá representado como literal nulo, dessa forma aqui. Valores tipo lógico. Os valores do tipo lógico, eles são apenas dois: verdadeiro e falso. True or false, em inglês. São utilizados na representação do valor de uma expressão lógica ou de uma afirmação. Então, aqui embaixo, nós temos a expressão lógica 6 é maior do que 4. O resultado dessa expressão, representação, né, da expressão lógica aqui, é verdadeiro. E isso aqui que ele vai guardar. Né? Isso aqui é um valor do tipo lógico. Ele vai fazer esse cálculo aqui e o cálculo dele é verdadeiro. Outro exemplo que nós temos aqui é a Terra gira em torno da Lua. Isso aqui é uma afirmação falsa, então a gente poderia colocar como sendo um valor falso. A é maior do que B? Né? Bom, nesse caso vai depender dos valores que a gente atribuir a A e a B, porque ele só vai fazer essa comparação aqui, né? Depois que a gente atribui valores para eles. Porque
essa comparação aqui, a gente tem que entender se é em relação à numérica, né? O A é uma variável do tipo numérica, se for de o e o B também, se isso aqui, se for do tipo numérico, ele vai fazer a comparação ali, se A é maior do que B. Se for em relação a texto, por exemplo, o A vem antes do B, né? Se for textual mesmo. Mas aí, ó, para a gente entender a diferença, por exemplo, se isso aqui fosse o caractere A, isso aqui fosse o caractere B, ele teria aspas simples. Aí ele faria essa comparação aqui de ordem alfabética. No caso, não tem. Então, a gente entende que isso aqui é uma expressão, né? E essa expressão tem que ser resolvida ou atribuída um valor para que ele possa fazer a comparação aqui, né? De A maior do que B. Então, vai depender dos valores, podendo a afirmação ser verdadeira ou falsa, dependendo desses valores aqui de A e B. Nós temos constantes também, que são utilizadas no algoritmos. A gente entende que um dado é constante quando não sofre nenhuma variação no decorrer do tempo. Então, o algoritmo é executado e essa constante, o valor dessa constante não muda. Então, quando eu tenho um valor ali, esse valor não muda, eu posso dizer que ele é constante. Por exemplo, o π. Né? Se num cálculo eu vou utilizar o π, π é 3,1415 ponto. Isso aqui é, né, fazendo aquele corte. Se eu quero usar esse valor aqui, arredondado, né, eu atribuo esse valor para π, que é o que eu vou utilizar no meu cálculo, e esse valor não vai mudar, e eu vou dizer que isso é uma constante para ele. Variável. Antes eu tinha uma constante variável. Como o próprio nome diz, né, um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado em algum instante no decorrer do tempo. Ou seja, na execução, durante a execução do algoritmo, esse dado ele pode ser alterado, certo? Por exemplo, a cotação do dólar, o peso de uma pessoa, o índice da inflação, o salário do funcionário, ele aumenta, né? Geralmente aumenta. Então, é uma variável e não uma constante. Identificadores. Identificadores nós vamos ver então no próximo vídeo.